São 11h47 da noite. A casa está escura, sua esposa já dormiu. Já há mais de uma hora, você disse que ia dormir também. E você está sentado na beira da cama, ou trancado no banheiro, ou até no sofá da sala, com a tela iluminando o seu rosto no escuro, meu amigo. Não está fazendo nada importante. E você sabe disso. Você já sabia há 40 minutos. E mesmo assim, o seu indicador continua subindo, ó. Meu nome é Elias Ramos, esse é o Método Caio, o nosso podcast semanal. Cai, corpo, alma e espírito, para aqueles que não me conhecem. É uma alegria muito grande estar comigo aqui, gravando mais essa mensagem que nos é inspirada. Eu quero começar esse episódio com uma pergunta que eu peço que você não responda assim de uma vez, tá? Das coisas que dão prazer para você hoje, quantas delas você escolhe? E quantas já começaram a escolher por você? Deixa eu contar como foi o seu dia. E me corrija se eu estiver errado, tá? Você acordou e antes de você colocar os seus pés no chão, antes de olhar para sua esposa do lado, até antes de pensar em Deus, ou até antes de pensar em qualquer outra coisa, a sua mão já fez assim, ó, e já pegou o telefone. Nem foi uma decisão, isso foi um reflexo. É igual coçar, né? Quando você sente uma coceira, você nem presta atenção, você já vai lá e fez sem olhar para o local. Aí você leva o telefone para o banheiro, você toma café olhando para a tela do celular, você entra no carro e a primeira coisa que você fez para preencher o silêncio foi música, podcast, ligação, notícia, qualquer outra coisa, de menos silêncio. Você chega ao trabalho, aí vem problema, resolução, alívio, depois vem problema, resolução, alívio, mensagem, resposta, alívio. É o dia inteiro nesse impulso, meu amigo. Aí chega na hora do almoço, telefone. É um vídeo, é um post, é um reels, é uma mensagem, e depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Quando você percebe, já passou ali 30, 40 minutos. E presta atenção nisso, tá? Porque é o detalhe mais importante da abertura desse episódio. Você não escolheu o terceiro vídeo, ele apareceu e você ficou. Ficou por quê? À noite o estímulo muda de roupa, mas não muda de natureza. Para alguns é comida, para outros é a série que passa na televisão, que já está no quarto episódio sem que ninguém tenha apertado nada. Para outros é a pornografia, para outros é o álcool, para outros é a droga, para outros é a nicotina, para outros é rede social, para outros é videogame, para outros é aposta, jogos, outros compra, discussão na internet, que hoje isso já virou normal na vida de certas pessoas. Trabalho sim, trabalho também é, meu amigo. E talvez nenhuma dessas, talvez a sua mais elegante, mais aceitável, mais fácil de esconder, porque ninguém chama de vício. Ser reconhecido, ser necessário,
ser o homem que resolve tudo. Falávamos sobre isso hoje. O homem que resolve tudo. Abre o aplicativo do banco e vê o número. Olha quantas pessoas viram aquele post que ele fez. Quem respondeu, quem curtiu, quem visualizou e ainda não respondeu. E a pessoa só vai contando essas coisas como se elas fossem as mais importantes da vida dele. E amanhã começa tudo de novo, depois tudo de novo, depois tudo de novo. Igual, não muda nada, sem que ninguém perceba. Porque já ficou tão parte do hábito, ou tão habitual fazer essas coisas no automático, inclusive você não percebe isso, entende? Só que agora eu preciso ser muito claro sobre uma coisa. Senão esse episódio vira besteira, tá? Você vai achar que isso aqui é só balela. A dopamina, ela não é a sua inimiga. Tudo isso que nós falamos aqui até agora, nós chamamos de dopamina. E ela não é a sua inimiga. Só para começar. Se eu conseguisse apagar a dopamina do seu cérebro agora, você não acordaria amanhã mais disciplinado. Você acordaria sem vontade de levantar, sem vontade de conquistar, sem vontade de se mover. Então, meu amigo, a dopamina ela está no centro daquilo que faz você querer, ou você buscar, ou você perseguir. Nós não vivemos sem a dopamina. Nós não vivemos sem a dopamina. Usamos ela para aprender, para repetir. Ela é o motor das nossas ações. E o homem sem motor não é homem manso. Não é um homem morto andando, ou morto em pé. Isso eu posso falar com você por experiência própria. Então, esse episódio não é uma guerra contra a dopamina em si. É uma conversa sobre governo. É você governar sobre todos esses impulsos. Sobre quem está com a mão no volante, quem está controlando a velocidade do carro, quem está controlando a direção do carro. Porque existe uma diferença gigantesca entre um homem que sente prazer e um homem que precisa do próximo estímulo para conseguir atravessar as próximas 2 horas. E essa dói. Essa dói. Porque nós homens fomos acostumados, nós somos criados a produzir, a gerar o tempo inteiro. Talvez esse seja o ponto mais estranho da nossa geração. O problema do homem moderno não é a falta de prazer, é o contrário. Nunca na história um homem teve tanto acesso a tanta coisa boa com tão pouco esforço. Você não precisa esperar, você não precisa procurar, você não precisa conquistar, não precisa nem sair da cama. Um movimento com o seu polegar e existe novidade. Outro movimento, outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e assim vai. Se você não vigiar, se for um fim de semana que você não tiver que sair para trabalhar cedo, você vai ficar ali horas e horas na cama, só passando o dedinho na tela. Ó. Dopamina, 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 dopamina. Então eu quero fazer uma pergunta que sustente as próximas horas da sua vida. O que acontece com o homem quando todo momento de tédio pode ser eliminado em 3 segundos? Que é só você pegar o telefone, se você já estiver entediado, você já começa a alimentar com essa dopamina barata. O que acontece com a capacidade dele de esperar, de se concentrar, de aguentar a frustração, de ficar em silêncio por alguns minutos, de desejar alguma coisa durante anos, de trabalhar por um resultado que só aparece daqui a 5 anos. E principalmente, o que acontece quando a vida real precisa repetir
com uma máquina construída para nunca deixar você entediado. É isso que tem acontecido com nós hoje. Sua esposa não tem corte de edição, meu amigo. Seu filho não tem trilha sonora. O seu treino não tem música de vitória no final. A sua oração não tem notificação. O seu trabalho de verdade, aquele que constrói alguma coisa, é lento, repetitivo e sem aplauso. E se você passou os últimos anos treinando seu cérebro para receber recompensa a cada 15 segundos, não é a sua vida que ficou sem graça. É a sua capacidade de sentir que foi rebaixada. E hoje nós vamos falar sobre isso. Não sobre o seu telefone, não sobre você, não sobre o seu corpo, nem a sua alma, e muito menos sobre o seu espírito. Nós vamos falar de dopamina. O que tem ocupado tantas horas do nosso dia sem que nós percebamos. É sobre quem exatamente está governando a sua vida. Infelizmente. A dopamina, ela não é um problema. Ela não é um problema. Primeiro nós precisamos matar uma simplificação. Você já ouviu 1000 vezes, isso libera dopamina. Eu tenho certeza que você já ouviu, não tem como. Quem mexe com rede social hoje que nunca ouviu isso, está bloqueado em alguma bolha, deve estar preso em alguma bolha aí, entendeu? O meu chocolate é dopamina, sexo é dopamina, Instagram é dopamina, treino é dopamina. Como se dopamina fosse uma poça de prazer que se derrama dentro da cabeça do homem 24 horas por dia. E aí vem a solução da camiseta. Faz um detox de dopamina. Quem nunca viu? Faz um detox de dopamina. Não existe isso, meu amigo, de forma alguma. Não existe você ficar livre de dopamina. Você não faz detox de dopamina do mesmo jeito que faz detox de sangue. Isso é linguagem de internet e não é de ciência. Porque isso não tem comprovação nenhuma que você é capaz de ficar livre de dopamina. E eu prefiro te dar uma coisa mais desconfortável do que uma frase bonita. É assim que nós vivemos aqui no Movimento CAI. É assim que nós fazemos aqui, meu amigo, sem frase bonita. Existe uma distinção que mudou a maneira como eu enxergo o comportamento humano. E ela é simples de dizer e brutal de aceitar. Querer e gostar não são as mesmas coisas. E não acontecem no mesmo lugar. O sistema que faz você querer buscar, perseguir, repetir, voltar é um sistema. O sistema que faz você gostar, sentir satisfação de verdade, prazer real e saciedade é outro, totalmente diferente. E é perfeitamente possível para um ser humano querer intensamente uma coisa da qual ele já nem gosta mais. Você já viveu isso. Todo homem já viveu isso. O quarto pedaço de pizza que você comeu sem sentir gosto nenhum. A 12ª vez que você abriu o mesmo aplicativo na mesma hora, sabendo que não tinha nada lá. O vídeo que você assistiu inteiro e que, se eu te perguntasse agora, você não conseguiria me dizer do que era. E a desgraça da pornografia, que você procurou e que 3 minutos depois de terminar deixou você uma sensação pior do que você tinha antes de começar. Isso não é prazer, meu amigo, isso é compulsão de busca. É o motor girando em falso. É o sistema de querer
É o sistema de querer disparado sem que o sistema de gostar esteja recebendo nada. E é aí que mora a tragédia silenciosa na vida dos homens. E aqui eu só vou falar homens porque a gente só fala para homem. Como nós somos homens, falamos para homem. Você pode passar 4 horas por dia perseguindo coisas que já não te dão prazer nenhum. E quer chamar isso de descanso ainda. É assim que nós temos feito hoje. Temos corrido das situações, temos corrido daquilo que daria prazer de verdade, aquele prazer que duraria pelo menos algumas horas. Então a pergunta certa nunca foi como eu diminuo a minha dopamina. A pergunta certa é: o que eu estou ensinando o meu cérebro a buscar repetidamente? Porque o cérebro ele é obediente, ele não julga, ele não tem moral, ele aprende o que você repete e depois entrega mais daquilo. Se você tiver bons hábitos e ensinar para o seu cérebro que aqueles bons hábitos são bons para você, e se você repetir isso, não tem como você não virar uma máquina. Você repetiu tela por 5 anos, ele vai te empurrar para a tela. Se você repetiu alívio rápido toda vez que ficou ansioso, meu amigo, ele vai repetir a tela. Ele vai te oferecer alívio rápido toda vez que a ansiedade aparecer. Ele não está te sabotando. Ele só está te servindo. E é isso que o nosso cérebro faz, nos servir. Ele está entregando exatamente aquilo que você pediu, através das suas repetições que você foi fazendo ao longo da vida. Ele só está te entregando aquilo. E aqui eu preciso te dizer uma coisa sobre liberdade, tá? Porque nós herdamos uma definição muito pobre. Liberdade para o homem moderno virou: eu faço o que eu quero. E isso não é liberdade, meu amigo. Isso é descrição de um cavalo sem cavaleiro. Aquele cavalo que anda para qualquer lado sem controle nenhum, sem direção, sem nada. Existe uma definição mais dura e mais verdadeira do que essa ainda. Liberdade é a capacidade de não fazer aquilo que você quer fazer nesse momento. Pensa nisso com honestidade. Vê se faz sentido isso para você. Se toda vez que aparece vontade você obedece, quem exatamente é o Senhor nessa relação? Você tem vontades? Ou as suas vontades têm você? Essa é de machucar, sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que controlamos as nossas vontades. Nós acabamos obedecendo ela muito mais do que nós reconhecemos. Porque você pega o telefone sabendo que não tem nada lá. Mesmo sabendo que não tem nada, você pega o telefone. O mecanismo mais eficiente já descoberto para aprender um ser vivo é o telefone. Eu quero te mostrar uma cena minúscula. Minúscula. Você pega o telefone. Não tem nenhuma mensagem nele. Aqui, ó. Só um exemplo. Não tem nenhuma notificação. Mas pega toda hora. Aí você guarda. 30 segundos depois você vai de novo. Aí você pega de novo. Aí daqui mais 30 segundos você pega de novo. Por quê? Porque você sabe que nada mudou. Se a luz dele nem acendeu, você sabe que não mudou nada. Não chegou notificação, ninguém te ligou, ninguém te mandou mensagem. 30 segundos depois, racionalmente é ridículo. E quantos homens hoje, em 2026, têm feito isso no automático? E você vai fazer de novo, vai fazer de novo, e daqui a pouco vai fazer de novo. A resposta tem nome, tá? É uma das coisas mais bem documentadas do comportamento humano e animal. Chama-se recompensa variável. E ela funciona assim. Se você aperta um botão e sempre recebe comida, você aperta quando tem fome. Então é automático.
Entende? Quando você tem fome, você aperta o botão. Você aperta o botão, você recebe comida. Mas se você aperta o botão e às vezes recebe comida de forma imprevisível, você aperta o botão até cair. A incerteza ou a falta de clareza que é o gancho aí, entende? Não a recompensa em si. Porque a possibilidade da recompensa talvez tenha até mensagem embutida nela. Talvez até alguém tenha respondido aquela mensagem. Talvez alguma coisa tenha acontecido no mundo inteiro, que nós não vivemos numa bolha, as coisas acontecem, não é? Aí talvez. E assim você vai. Sempre de talvez em talvez, mexendo no telefone a cada 30 segundos para ver se chegou alguma coisa. E talvez ele é mais viciante do que o sim. Só para você ter uma ideia. Cientificamente já foi comprovado que o talvez ele é mais viciante do que o sim. Infelizmente. Agora olha o que você carrega no bolso sem saber, tá? Ou às vezes você sabe também e ignora. Uma caixa que contém 12 máquinas de recompensa variável rodando ao mesmo tempo. Cada uma disputando o mesmo polegar, meu amigo. Cada uma com uma equipe de gente muito inteligente por trás e muito bem paga, trabalhando para que você volte a fazer a mesma coisa que você estava fazendo há 30 segundos atrás. E é por isso que essa máquina de caça-níquel é o feed, não são primos de primeiro grau. A máquina caça-níquel e os feeds são primos, ou irmãos gêmeos. Puxa a alavanca, rola a tela. Quase ganhou. Quase apareceu algo bom. Mais uma vez, só mais uma. Luz, som, movimento. E o mesmo homem que jamais entraria num cassino passa 3 horas por dia dentro de um. De graça. Sem perceber. Gastando o seu tempo, que é o dom mais valioso que você tem. Sem estar recebendo nada de recompensa. A não ser a dopamina que você está trocando ali naquele momento. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você nunca tenha ouvido nesses termos, tá? Nesses termos, talvez você já ouviu, mas não nesses termos. Você não pegou o telefone. O telefone chamou você e você atendeu. E o mais assustador é que a maior parte das vezes ele nem precisou tocar para você pegar nele. Você atendeu antes, no automático, por antecipação. É como um cachorro, né? Que já se levanta quando ouve a mão indo até a coleira. Às vezes o dono nem tocou na coleira ainda, ele já está levantando. É no automático. Eu não estou chamando ninguém de cachorro e comparando ninguém com animal. Isso é só uma comparação aqui com os hábitos. Eu não estou falando assim para te humilhar também não, tá? Eu estou falando porque eu faço isso. Eu já peguei o telefone em movimentos que eu nem decidi fazer. Eu já fiquei sentado na beira da cama depois que a minha esposa dormiu. Eu já me peguei desbloqueando a tela, olhando, bloqueando, desbloqueando, olhando outra vez, mais um minuto, mais uma vez, mais uma vez. E na primeira vez que eu percebi isso conscientemente, eu decidi algo parecido com vergonha. Não pelo telefone, tá? Pela evidência de que uma parte de mim estava rodando sozinha, sem consultar o resto. Eu sei que o tédio para nós homens que somos acostumados a fazer o tempo inteiro, a produzir o tempo inteiro, é muito difícil. Mas nós não podemos assassiná-lo. Eu quero que você tente lembrar só de uma coisa, tá? Se você tem menos de 30 anos, talvez precise imaginar, ok? Porque eu tenho mais de 40, então como esperar? Como era esperar 20 anos atrás? Imagine você ir eu lembro, gente, ir no banco, somente Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, misericórdia. Era horas e horas na fila. Você chegava cedo em algum lugar, posto de saúde, onde quer que seja, sentava, no banco não se esperava, não ficava sentado, ficava em pé, esperava.
na sala do consultório, no aeroporto, no ponto de ônibus, no restaurante. E naquela época não tinha como você ligar e fazer reserva. Você ia, meu amigo, você ia e quando você chegava lá, você tinha que colocar o seu nome na lista. E aí você olhava as pessoas, lia a placa da parede 3 vezes, pensava na sua vida sem querer e às vezes não fazia absolutamente nada. E sabe o quê? Nós não morremos. E hoje? 30 segundos de espera, meu amigo, parece um erro do sistema. Parece uma eternidade. E o problema ser resolvido imediatamente. Até parece um problema que tem que ser resolvido imediatamente. Elevador, telefone. Semáforo, telefone. Fila, telefone. Banheiro, telefone. A pessoa com quem você está conversando se levanta da mesa, por 1 minuto, você pega o telefone. Você acorda de madrugada para ir ao banheiro, pega o telefone. 3 horas da manhã você despertou para ir ao banheiro, no escuro, pega o telefone. Se não pega, pelo menos toca nele para acender a luz para você ver se tem alguma notificação lá. Sem motivo nenhum. Nenhum. Nós assassinamos os pequenos tédios, todos eles, sem exceção. Todos. E parece uma perda insignificante, não é? 30 segundos aqui, 2 minutos ali, mas eu quero fazer uma pergunta que muda tudo isso. E se o tédio tivesse uma função na nossa vida? E se essa espera tivesse uma função na nossa vida? E se esse tempo que nós estamos passando esperando tivesse uma função na nossa vida? Porque olha o que acontece nesses espaços vazios. É ali que a cabeça organiza o que viveu. É ali que uma ideia aparece do nada. E você sabe você sabe exatamente do que eu estou falando. Porque as suas melhores ideias nunca vieram enquanto você rolava a tela do telefone. Nunca. Elas vieram no banheiro, na estrada, na caminhada, na academia, você sentado num banco sem nada para te distrair, naquele momento em que você estava sem fazer nada. É ali que uma pergunta amadurece, meu amigo. É ali que você percebe como que você está. O tédio é a sala de espera das melhores ideias da sua vida e você está matando ele todos os dias. Você tem demolido ele na sala de espera. E agora reclamamos que não vem ninguém. Sêneca escreveu sobre isso há quase 2.000 anos atrás, tá? Ele observava os homens que viviam repetindo que não tinha tempo nenhum. Mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, eu não tenho tempo para exercitar, eu não tenho tempo para fazer dieta, eu não tenho tempo para preparar minha comida, eu não tenho tempo. E que entregavam pedaços enormes da própria vida para coisas que não escolheram. É disso que nós estamos falando agora, em 2026. A tese dele era brutal lá há 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás. E não é porque a vida seja curta demais, é que nós desperdiçamos a maior parte dela com distrações, com dopamina. Agora imagine Sêneca com um smartphone na mão, há mais de 2.000 anos atrás. O que ele diria? Eu acho que ele faria uma única pergunta assim. Você realmente não tem tempo? Ou você está entregando a sua vida em parcelas de 15 segundos cada? É 15 segundos aqui, é 30 segundos ali, é 5 minutos na fila, é 10 minutos no banheiro, são alguns minutos no sinal.
20 minutos antes de dormir, 40 minutos na cama, quando deveria estar dormindo. Isso é que tem prejudicado os homens hoje. E no fim do dia você vai dizer para mim assim, com sinceridade absoluta, eu não tive tempo de ler. Elisa, eu não tenho tempo de ler. Elisa, eu não tenho tempo de fazer exercício. Elisa, eu não tenho tempo de preparar minha comida. Não tive tempo para treinar, não tive tempo para rezar, para orar, para meditar. Não tive tempo para conversar com meu filho. E o relatório do próprio aparelho diz 4 horas e 20 minutos. 4 horas e 15 minutos. 7 horas e 30 minutos. 2 horas e 40 minutos. Eu quero que você faça uma pergunta comigo agora. Não depois, tá? Agora. Já pergunta para você de uma vez assim, ó. Quantas horas por dia vezes 7, 28 horas por semana. Vezes 52, 1.456 horas por ano. Divide por 24. 60 dias. 2 meses inteiros do ano você passou acordando, você passou pegando o telefone, você passou no telefone vendo os feeds, você passou se distraindo com outras coisas, rolando a tela do telefone, gastando o seu tempo 2 meses por ano. Imagina se nós temos 12 meses, você gasta 2 meses por ano. São mais de 10% do seu ano é só para mexer no telefone. E em 10 anos, meu amigo, é 1 ano e meio da sua vida que você ficou no telefone. Que você ficou se ocupando com coisas que não valiam a pena. E ninguém roubou isso de você, mas você entregou assim, ó, de mãos dadas, de boa vontade. 15 segundos por vez. É só isso. Só isso, 15 vezes por vez. 15 segundos. E olha, eu não estou dizendo isso para você se odiar, tá? Porque eu também, no início, eu achava que eu tinha que me odiar porque eu fazia tanto isso lá atrás. Eu estou dizendo porque o primeiro passo de qualquer homem que quer governar alguma coisa é enxergar a fatura. É você ver a fatura no final do mês do cartão de crédito para saber a dívida que você tem com aquele banco. Você não abandona o que você nunca viu direito. Você não abandona aquilo que você nunca deu atenção suficiente para isso. Abra o relatório de tempo da sua tela hoje, antes de você dormir. Não para se punir, tá? Para saber quanto custa para você. Para você ter uma ideia do tempo que você tem entregado de graça. De graça. Um tempo que você poderia estar produzindo, fazendo alguma coisa, sendo inspirado. E o pior é quando o prazer começa a roubar o próprio prazer. Agora é um território mais delicado, tá? A gente vai baixar, subir um nível aqui um pouco aqui. Existe prazer que soma a sua vida, certo? Eu tenho prazeres que somam na minha vida, com certeza. Existe prazer que, quando repetido de forma compulsiva, começa a diminuir a capacidade de sentir prazer com todo o resto. Pensa na comida. Uma manga madura é doce. Uma manga é uma das coisas mais doces que a natureza produz. Agora compare uma manga com um produto desenhado em laboratório para combinar açúcar, gordura, sal, crocância, aroma, numa proporção que nenhum alimento natural jamais teve. Depois de um tempo comendo o segundo, a manga fica sem graça, a manga não mudou, tenho certeza, só que você mudou. Eu falava com um amigo hoje, fui cortar o cabelo, ele estava falando sobre uma situação na casa dele, eu falei com ele, olha, ele falou assim, Elias, quem que você acha que tem que mudar? Eu falei, você, claro. Eu que tenho que mudar, meu filho, porque as circunstâncias não vão mudar. Agora aplica isso tudo. Uma conversa de verdade, ela tem pausas, ela tem silêncio constrangedor.
E tem pessoa falando de uma coisa que não te interessa muito. Uma caminhada tem trechos em que não acontece nada. Um livro exige que você fique parado, sozinho, sem retorno imediato por 30 minutos. Se você chegar a 30 minutos de leitura no dia, né? Um casamento ele tem terça-feira, um filho tem a mesma história contada 3, 4, 5 vezes, e o feed. Novidade, 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 novidade. Cada uma otimizada, cada uma é cortada, testada em milhões de pessoas antes de chegar até você. E você não tem percebido isso. O telefone, a internet, vamos dizer assim, a internet ela veio, para mim a internet é uma maravilha. Para outras pessoas a internet é um inferno. E a vida real não muda de assunto a cada 15 segundos, não tem como. E é por isso que ela começou a parecer lenta para você. Não é que a sua vida seja ruim, meu amigo. É que você calibrou seu instrumento de medir prazer em cima de uma coisa que nenhuma vida real consegue igualar. E eu quero te oferecer uma esperança aqui, tá? No meio desse episódio, porque eu não quero que você chegue no fim achando que você está perdido. De maneira alguma. Você não percebeu, você não perdeu a capacidade de sentir prazer. Você a dessensibilizou. É diferente. Você perdeu a sensibilidade. É isso. Uma coisa é um membro amputado. Tá? Outra coisa é um membro dormente. A dormência volta, tá? Ela demora, mas volta. Incomoda quando volta, porque volta doendo, mas volta. Agora, quando é amputado, não tem como voltar mais. Todo homem que passou 30 dias longe do estímulo, eu estou falando só de 30 dias, todo homem que passou 30 dias longe do estímulo principal dele, me disse alguma versão da mesma frase. As coisas voltaram a ter gosto. A comida, a conversa, o sexo com a própria esposa, o sol da manhã, as plantas no jardim, a quinta-feira à tarde sem nada acontecendo. Tudo isso você começa a perceber quando você desliga ou quando você muda esse canal. Só faz isso por 30 dias. 30 dias. Não porque o mundo vai mudar em 30 dias. Porque o instrumento foi recalibrado. Você sintonizou o canal. Eu lembro que quando eu era criança tinha que ficar rodando aqueles botãozinhos lá, né? Para sintonizar o canal. Ou tinha que rodar a antena lá fora para achar o canal, né? Para ficar limpa a imagem. Fico lembrando, o tempo está nublado aqui hoje, está pingando um pouquinho aqui. Naquela época era assim, meu amigo, já tinha que correr e já começar a sintonizar novamente. Agora nós precisamos falar sobre uma coisa que quase ninguém fala com homens adultos de maneira séria. E eu vou falar sem moralismo, porque moralismo não liberta ninguém, só ensina a esconder melhor, tá? É só uma maquiagem. E sem anestesia, porque fingir que isso não é um problema seria covardia da minha parte. E uma coisa que eu não sou, meu amigo, é covarde. Nunca, nunca na face da Terra existiu uma geração de homens com acesso tão fácil, tão barato e tão privado à quantidade praticamente infinita de conteúdo sexual, de conteúdo adulto. Seu avô, se quisesse, precisava sair de casa, ir a algum lugar, encarar alguém, pagar, esconder fisicamente. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, porque a chuva está chegando aqui. Eu posso me molhar, né? O computador não pode não. E no escuro, lá do lado da mulher, ninguém nunca ficava sabendo. Era assim que eles faziam lá quando eles tinham que comprar as revistas deles lá, esconder aquilo às 7 chaves.
E o que eu quero que você entenda é a estrutura, não a moral, tá? Porque a estrutura, ela explica por que é tão difícil essa novidade infinita. Outra pessoa, outra cena, outro cenário, outra posição, sem esperar, sem espera, sem conquista, sem risco nenhum de rejeição, sem necessidade de ser interessante, sem necessidade de estar limpo, sem necessidade de ser bom, sem necessidade de ser nada. É o único lugar do mundo onde o homem recebe a recompensa sexual sem ter se tornado ninguém. Infelizmente. E sabe qual é o problema? Que o corpo aprende isso. O corpo aprende que existe uma rota mais curta. E a rota mais curta sempre vence a rota mais longa. Quando o homem está cansado, ele já não consegue mais, nem conscientemente,